Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Desde já quero agradecer a presença de vocês aqui na apresentação do meu projeto de dissertação de mestrado, a Pedagogia de Celestin Freinet no Ensino Fundamental 1, Técnicas e Práticas. Essa apresentação vem da disciplina de Seminários de Teses e Dissertações, do Programa de Pós-Graduação em Educação na Universidade Federal de São Carlos, na linha de pesquisa Educação Escolar, Teorias e Práticas. A minha orientadora é a professora doutora Cláudia Raimundo Reis e eu sou Gabriela Luquezzi Martins. Prazer para quem eu ainda não conheço. Os motivos que levaram à escolha desse tema, então, foi a identificação com a pedagogia de Celestin Freinet, que ele traz a democracia dentro da escola, traz a transformação da sociedade através da educação, né, trabalhando com seus princípios de cooperação, de afetividade, da autonomia da criança, de documentação, os ateliês em sala de aula, e as técnicas que ele traz, que são realmente muito significantes quando se trabalha na prática. E com relação à minha trajetória de vida também, por ter sido aluna, né, de uma escola frenetiana e hoje ser professora dessa escola. É muito gratificante para mim estar aqui hoje escrevendo sobre a pedagogia de Celestin Freinet e poder apresentar para vocês. Qual é a importância dessa pesquisa, então? Organizar as teses e dissertações produzidas no Brasil ao longo dos anos, relacionadas a Freinet, compreender as mudanças que houveram nas técnicas frenetianas, desde os anos de 70, 80, quando veio para o Brasil, até os dias de hoje, analisar as técnicas e teorias no ensino fundamental boom, e trazer a importância da pedagogia Freinet para o contexto na educação brasileira, visto que ele demonstrou em sua teoria uma preocupação com a democracia, seus princípios, a favor de uma educação pela vida, para a vida e pelo trabalho, acreditando na transformação da sociedade. Então, as perguntas que a gente fez: como aconteceu essa disseminação da pedagogia Freinet no ambiente acadêmico brasileiro? Ao longo dos anos, quais mudanças ocorreram nas técnicas e práticas Freinet no ensino fundamental 1? E aí vem os objetivos, então, para a gente alcançar, que é conhecer e compreender esse movimento de transformação da pedagogia Freinet em teses e dissertações brasileiras, produzidas de 1980 até 2020, cujo foco tenham sido as técnicas Freinet em sala de aula, vinculadas com a teoria. E também analisar as transformações ocorridas na pedagogia Freinet diante das novas configurações da sociedade, da informação na atualidade. Então, como que a gente chegou para fazer esse trabalho? Então, a gente partiu da revisão de literatura, conforme Creswell descreve. Né? Então, o procedimento inicial partiu da necessidade de ver o que já havia sido produzido sobre o tema que estamos abordando na dissertação. Então, tudo aquilo que estava ligado com o Freinet. Então, a gente pesquisou, né, Freinet, e aí a gente foi afunilando para as técnicas e práticas, e depois para o ensino fundamental 1. Então, a gente fez essa revisão bibliográfica a partir da base de dados da CAPES, né, onde a gente levantou tudo aquilo que já foi produzido, né, e a partir dos livros de Celestin Freinet e autores que escrevem sobre a pedagogia Freinet. Então, a gente organizou todos esses dados que foram encontrados através do portal da CAPES em tabelas e gráficos, né, a partir também depois de categorizações, organizando então o resultado, né, numa tabela com ano, título, autor, nível, instituição e cidade. E depois a gente foi categorizando, né, para ir afunilando, para ir filtrando os trabalhos que mais se aproximavam com aquilo que a gente está abordando na dissertação. Né? Então, Freinet, o ensino e aprendizagem na escola, técnicas e práticas, e ensino fundamental 1. Então, é claro que há possibilidade de mudanças na metodologia e acréscimo de procedimentos, se for necessário, porque a gente está no processo de construção deste trabalho, né? Como o próprio Freinet diz, tanto que ele não coloca como um método Freinet, né? Ele traz as técnicas Freinet, né? O trabalho em sala de aula, porque pode haver mudanças ao longo do tempo, através de questões históricas, culturais, né? E a gente está passando por um momento de grandes mudanças na educação, que é a pandemia, não é mesmo?
Então, a gente tem os primeiros resultados parciais. Através dessa revisão bibliográfica, então, que foi feita em março de 2020, a gente colocou diversas formas de colocar. Celesta Freinet, Freinet tudo com letra maiúscula, Freinet com todas as letras minúsculas, e dessa forma como está na apresentação. A primeira letra maiúscula e o restante minúscula. E encontramos a maior parte dessa forma, né? E com 184 trabalhos. Esses 184 trabalhos foram organizados numa tabela do Excel, como a gente colocou, né? E aí a gente foi construindo os gráficos posteriormente, né? A gente foi categorizando, né? Para deixar aqueles que mais se aproximavam do que a gente está desenvolvendo aqui nessa pesquisa. Então, a gente fez a análise da quantidade de trabalhos publicados ao longo dos anos e pudemos verificar como se apresenta no histograma o crescimento das pesquisas, né? Então, a gente observa que existe uma quantidade pequena e ao longo do tempo foi aumentando essa pesquisa. Então, há ainda interesse em trabalhar com a pedagogia Freinet, né? Em 2018, então, que foi o último ano que a gente encontrou, a gente tem 15 publicações. Nesse percurso, a gente observa que muitos que escreveram a dissertação de mestrado, escreveram depois a sua tese de doutorado. A gente observa também que expandiu as localizações onde foram publicados esses trabalhos, né? Então, no início, era em alguns estados brasileiros. Hoje, essa disseminação já é bem maior. É muito interessante ver o quanto que a pesquisa sobre Freinet atingiu no nosso país. Categorizamos, então, primeiro, aqueles que se relacionavam com o ensino e aprendizagem na escola, né, que encontramos 120 trabalhos, totalizando 65%, e os que não se relacionavam com o ensino e aprendizagem na escola, que eram 64 trabalhos, totalizando em 35%. Desses 65%, a gente sentiu a necessidade ainda de categorizar mais ainda para afunilar. Afinal, a gente ainda estava com 120 trabalhos. Afunilamos esses trabalhos, categorizamos em técnicas e práticas, né, que é o nosso foco nesse trabalho. Encontramos 41 trabalhos, né, que seria 34%, interdisciplinar, que seriam os trabalhos, né, que são relacionados às disciplinas como português, matemática, história, geografia, né, biologia e assim por diante. Foram 38 trabalhos, então, totalizando 32%. Formação de professores, com 15% dos trabalhos, sendo 13%. Educação de jovens e adultos, o EJA, com 6 trabalhos, totalizando 5%. Avaliação, com 4 trabalhos, tendo 3%. Educação especial, com 3 trabalhos, sendo 3%. Mídia, também com 3 trabalhos, sendo 3%. E outros trabalhos relacionados a Freinet. Esses outros trabalhos relacionados a Freinet, a gente encontrou temas que haviam 1 ou 2 trabalhos. Então, a gente agrupou eles para a gente não ficar com um gráfico com porcentagem tipo 1%, 1%, entenderam? E aí, a gente colocou todos nesses outros trabalhos relacionados a Freinet. Por que a gente não juntou, né, avaliação, educação especial, mídia? Porque eram temas que estavam relacionados ao ensino e aprendizagem, porém, eles não poderiam se unir a outros trabalhos. Tá joia? Então, resultados esperados. A gente espera, né, que este trabalho contribua para outras pesquisas que foram realizadas sobre o tema, como para as escolas que buscam novas formas de se trabalhar e professores e professoras que desejam colocar as técnicas e práticas de Freinet no ensino e aprendizagem em sala de aula. Né, que essa dissertação seja um novo início de muitos trabalhos realizados na UFSCar e na cidade de São Carlos e região como um todo, né, que Freinet estimule, que motive, dando esperança para uma nova democracia e transformação na sociedade em nosso país, através da educação. E este trabalho seja uma semente plantada no coração de quem lê para mudanças na visão de quem educa. Então, o nosso cronograma vem a partir do momento que eu iniciei o mestrado, em 2020, com a realização das disciplinas obrigatórias e optativas, a revisão de literatura, que foi quando eu levantei os dados a partir do portal da CAPES, né? E no segundo semestre de 2020, a realização de outras disciplinas obrigatórias, a revisão da literatura e estudos do referencial teórico que a gente já havia obtido anteriormente. Nesse semestre, que é o primeiro semestre de 2021, estamos realizando os estudos também sobre o referencial que separamos, né, para essa dissertação,
No segundo semestre, a gente vai preparar a pré-liminar para o exame de qualificação, então a versão, né, preliminar para a qualificação de mestrado. E em 2022, no primeiro semestre, a defesa da dissertação. Tá joia? Muito obrigada a todos e a todas, e essas são as referências que utilizamos até o momento.